Notícias. E as últimas da hora. Com a Valéria Marques. Uniões estáveis ultrapassam casamentos no Brasil. Pela primeira vez na história, as uniões sem casamento ultrapassaram o matrimônio civil e religioso no Brasil, segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo IBGE. O levantamento mostra que o percentual de pessoas que vivem com um companheiro ou companheira sem se casar no cartório ou na igreja passou de 36,4% em 2010 para 38,9% em 2022. Com mais informações sobre o tema, Valéria Marques. Essa forma de relacionamento, chamada de união consensual, inclui casais que moram juntos e se declaram em união estável, mesmo sem registro formal. Já o grupo com casamento civil e religioso teve queda. Passou de 42,9% em 2010 para 38,9% em 2022. Segundo o IBGE, é a primeira vez desde 1960 que o casamento tradicional deixa de ser o tipo de união mais comum no país. Eu volto com o repórter Rafael Figueira, que conversou com um especialista para falar sobre o assunto. A gente conversa agora com o Henrique Bragione, professor de Sociologia e cientista social pela UFRJ. Professor, por que o senhor acredita que o número de casais que vivem juntos sem o casamento oficial tem aumentado no Brasil? Bom, dá pra gente falar, né, que esse aumento, né, do número de casais que vivem juntos sem casar oficialmente aqui no Brasil tem duas grandes influências, né? Uma influência, sem dúvida, parte do campo de vista moral e cultural. Afinal, a gente tem uma grande mudança até mesmo na percepção coletiva, né, sobre os relacionamentos. Hoje, com as redes sociais, né, os laços coletivos, né, e afetivos se tornam mais superficiais. A gente tem, né, uma rotatividade muito maior, né, de relacionamentos. Se a gente para pensar, jovem médio hoje, ele consegue interagir e estabelecer relacionamentos com muito mais pessoas, né? E você tem também, né, somado a isso, uma questão que envolve a materialidade, né? A gente está falando aqui de um país, né, que tem uma classe média que está perdendo cada vez mais seu poder de compra, né? As desigualdades sociais, elas têm se tornado cada vez mais gritantes. Então, esses dois fatores, né, o fator cultural e o fator material, percebido ali pela economia, acabam sendo fatores, sem dúvida, que influenciam nesses números. Professor, segundo a pesquisa do IBGE, a união estável está mais presente em casais com rendimento domiciliar menor. Como você percebe a renda como determinante para o casamento? Como dito anteriormente, o fator econômico, ele tem uma influência bastante importante nisso tudo, né? Se a gente para analisar questões que envolvem custo de vida, você tem ali também uma queda do poder de compra populacional que, enfim, também perpassa aí, sem dúvida alguma, tem influência direta. Obrigado. A gente conversou com Henrique Bragione, professor de Sociologia e cientista social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo também mostra que a união consensual é mais frequente entre pessoas com menor renda. Entre os brasileiros com rendimento domiciliar de até meio salário mínimo, 52% vivem nesse tipo de relação. Já entre os que ganham mais de 5 salários, o percentual cai para 24%. Rafael Figueira para o Tupi Notícias. Agora na rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu nublado, temperatura de 24 graus. Tupi Notícias. E as últimas da hora. E segue o show do Antônio Carlos, o despertador do Brasil. Informação.